Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane Veloso e continuando a nossa playlist de quadriláteros, hoje nós vamos construir losangos. Então nesse nosso primeiro losango eu tenho a medida da diagonal maior, 8 centímetros, e a medida da diagonal menor, 4,5 centímetros. Já tracei minha reta suporte U e vou colocar um primeiro ponto aqui sobre a reta suporte, que eu vou chamar de ponto A. Vou começar transportando a minha diagonal maior para a reta suporte. Então, ponta seca em A, transporta a medida da diagonal maior. Esse ponto aqui de interseção, eu vou chamar de ponto C, porque eu vou ficar com A, B, C, D. Então, vou chamar de ponto C. Bom, eu já sei que as diagonais do losango se encontram formando ângulos de 90 graus. Logo, eu vou precisar de uma perpendicular. E como elas se encontram no ponto médio delas mesmas, então eu vou traçar, na verdade, a mediatriz desse segmento AC, tá? Então, ponta seca em C, abertura maior que a metade de AC, vou marcar para cima e vou marcar para baixo. Com a mesma abertura aí agora, ponta seca em A, novamente eu vou marcar para cima e para baixo, encontrando dois pontos de interseção que vou chamar de pontos 1 e 2. Passando por esses pontos, eu vou traçar a mediatriz de AC. Pronto. Mas eu sei que a minha diagonal menor vai estar aqui, nessa mediatriz. E aqui, olha, é o ponto onde elas se encontram, o ponto médio de cada uma delas. Então, a metade da diagonal menor vai ficar acima e a metade da diagonal menor vai ficar abaixo. Logo, eu vou precisar da metade dessa diagonal menor para usar na abertura do compasso. Aí, como é 4,5, para ficar bem certinho, eu não vou medir com a régua, não. Eu vou obter a metade com o compasso mesmo, traçando novamente a mediatriz, tá? Então, só vou obter aqui a metade, traçando a mediatriz. Vou só marcar aqui onde que é o ponto médio. Pronto, a mediatriz seria se eu traçasse a reta toda. Eu só marquei aí onde que é o ponto médio, tá? Então, agora que eu já tenho a metade, eu já posso, com a abertura do compasso dessa medida, traçar aqui a interseção, colocando aqui a ponta seca do compasso bem no ponto central. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá? Que é o ponto médio das duas diagonais. Então, com ponta seca em M, eu já posso marcar acima e abaixo a mediatriz, obtendo dois pontos de interseção que eu vou chamar os pontos B e D. B e D. Agora, é só unir os pontos e eu já obtenho o meu losango, onde me foram dadas apenas as duas diagonais, diagonal maior e diagonal menor. Pronto, aqui é só completar. E está pronto o nosso primeiro losango. Segundo losango será o losango PQRS, com diagonal maior medindo 6 centímetros e sabendo que o ângulo QPS mede 75 graus. Eu já tracei aqui uma reta suporte e eu deixei aqui também uma outra reta para a gente começar logo traçando esse ângulo de 75 graus. Aí eu quero fazer o ângulo com transferidor. Quero fazer o ângulo com transferidor. É possível? É possível. Mas o ângulo de 75, eu quero que a gente construa com régua e compasso somente, tá? Depois, outros ângulos para frente, para facilitar, a gente pode usar o transferidor, apesar de que
dá para construir com compasso, né? Mas aí, para facilitar, a gente vai fazer alguns com transferidor e outros com régua e compasso, tá? Esse, no caso, então, vamos usar o nosso compasso. Tá, um ângulo de 75 graus... Bom, como se constrói esse ângulo de 75 graus? Eu posso pensar o seguinte, que um ângulo de 75 é um ângulo de 60 mais um ângulo de 15. O de 60 é fácil de construir, nós já sabemos como se constrói, e o de 15 é só você lembrar que é a metade de 30. Ah, mas como que constrói 30? Olha só, 30 mais 60, 90 graus. Então, meu ponto de partida é traçar um ângulo de 90 graus. Então, vou colocar um ponto qualquer aqui, ó. Posso chamar de ponto A. Ponta seca em A, abertura qualquer, vou marcar a direita e a esquerda. Isso aqui é o traçado da perpendicular, que nós já sabemos como se faz. Achei pontos de interseção 1 e 2. Ponta seca em 1, abertura maior que a metade de 1, 2. Vou traçar um arco acima. Repetir o procedimento com a ponta seca em 2. E aqui eu já obtenho o meu ângulo de 90 graus. Pronto, aqui já é 90. Tá, aí o de 90, o que eu vou fazer? Dentro dele, eu vou marcar onde que dá 60 graus. Então, 60 graus é uma abertura qualquer. Então, ponta seca em A, abertura qualquer, traça. Eu obtive aqui, ó, mais 2 pontos de interseção. Vou chamar de 3 e 4, tá? Aí, com a ponta seca em 3 e a mesma abertura que eu usei aqui para traçar o arco, eu vou interceptar o arco anterior. Obtive o ponto 5. Gente, bem aqui já é 60 graus. Ó, bem aqui já tem 60 graus. Aqui, ó, nessa parte aqui é 60, tá? E o que sobrou? Bom, se o todo era 90 e aqui é 60, o que sobrou só pode ser 30. Então, esse aqui é 60 e esse daqui é 30 graus. Sendo que ele todo você sabe que era 90. Tá, mas ainda não tenho 75. Por quê? Porque eu preciso do ângulo de 15. Então, o que eu faço? Vou traçar uma bissetriz aqui nesse de 30 e obter 15 graus, tá? Então, com o meu compasso, eu vou vir aqui no ponto, vou usar os pontos 4 e 5 logo, tá? Então, ponta seca em 5, ponta seca em 5, abertura maior que a metade, vou traçar um arco. Ponta seca em 4 e mesmo abertura, vou traçar outro arco. E aí, ó, encontrei uma interseção, que eu vou chamar de ponto 6, e vou traçar aqui a nossa bissetriz, que vai me dar um ângulo de 15 graus, bem aqui, ó, bem aqui é 15, tá? Essa parte aqui é 15 graus. Mas, como eu já tinha 60, então 60 com mais 15, eu tenho 75 graus, tá? 75 graus. Então, deixa eu só diferenciar aqui, ó. Vou fazer aqui com a caneta prata, para ver se dá pra gente enxergar onde que é. Não mudou muita coisa na cor, né? Mas é aqui, tá, gente? Ó. Esse daqui é o ângulo de 75 graus, tá? É tudo isso aqui, 75 graus. Pronto, essa parte aí é 75 graus. Ok, vamos voltar lá para a nossa reta suporte, já que nós já temos o ângulo de 75 que nós precisávamos. Então, volta lá para a sua reta suporte. E eu vou marcar agora na reta suporte um ponto qualquer, tá? Um ponto qualquer que eu vou dizer que é o meu ponto P. Então, esse aqui é o meu ponto P. E vou transportar essa diagonal maior para o ponto, para a reta suporte T.
ponta seca em P, transporta a diagonal maior, vai ficar PQR. Então, esse daqui é o ponto R, tudo bem? Bom, nós sabemos que nós temos que obter aqui a mediatriz de PR, como nós fizemos no primeiro losango, né? Para que eu possa depois encontrar a segunda diagonal, a diagonal menor, né? Então, vou traçar aqui a mediatriz de PR. Ponta seca em R, abertura maior que a metade de PR, um arco acima, um arco abaixo. Posso fazer completo? Pode, sem problemas. Ponta seca em P, mesma abertura, intercepta os dois arcos anteriores. Encontrei dois pontos, ó. Desconsiderando essa parte aqui, vou chamar de novo de pontos 1 e 2, tá? Então, por aqui, pelos pontos 1 e 2, eu vou traçar a mediatriz de PR, que é onde posteriormente eu vou obter a diagonal menor, tá? Bom, agora eu sei que esse ângulo de 75, ele tem que estar bem aqui, ó, porque ele é a medida do ângulo QPS, então tem que estar bem aqui. Acontece que a diagonal do losango, as diagonais do losango, elas são também bissetrizes dos ângulos internos. Observe esse daqui, ó. Essa diagonal, ela é a bissetriz desse ângulo interno, visto que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, tá? Então, é isso que vai ter que acontecer aqui, ó. Eu vou ter que ter a metade de 75 para cima e a metade de 75 para baixo. Como que eu divido um ângulo em dois outros ângulos congruentes? Traçando a bissetriz, né? Então, eu vou pegar esse meu ângulo de 75 aqui, ó, e vou traçar a bissetriz desse ângulo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui que ponto que eu vou usar no meio dessa pequena confusão, né? Aqui, ó, quando eu tracei essa bissetriz do ângulo de 30, teve uma interseção bem aqui no arco. Então, é esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 7, que eu vou usar o 7 e o 3, tá? O 7 e o 3. Ah, eu não tô mais encontrando os pontos. Traça outro arco, que aí você vai ter dois novos pontos de interseção. Só observa onde que tá dando 75. Então, ponta seca do compasso em 3, abertura maior que a metade de 3/7, vou fazer um pequeno arco acima, poderia ser aqui para trás também. Ponta seca em 7, mesma abertura, interceptar esse arco encontrando o ponto 8. E aí eu vou traçar a bissetriz desse ângulo de 75 graus. Aqui, ó, essa aqui é a bissetriz. Então, aqui eu tenho a metade de 75 e aqui a outra metade de 75, tá? E eu preciso de cada uma delas aqui, ó. Uma para cima e outra para baixo. O que eu vou fazer agora? Transportar esses dois ângulos, ou esse ângulo, que é a metade de 75, para cá, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar o mesmo arco aqui, ó. Então, vou pegar esse arco, tem que ser o mesmo, hein? Esse arco, deixa eu virar aqui para você enxergar. Esse arco aqui, tudo bem? E vou traçar esse arco bem aqui, ó, com a ponta seca em P. Tracei. Perdi um pouquinho, deixa eu ajeitar. Pronto, tracei. Agora, o que eu vou fazer? Com essa abertura aqui, ó, só da metade de 75, abertura da metade de 75. Pega direitinho aí para não ficar errado, tá? Eu vou transportar essa medida para cima e para baixo. Pronto. O total aqui dá 75, né? E aí eu vou traçar as semirretas desse ângulo de 75 graus. Tracei aqui. Vou traçar a outra também. Passando, é claro, por essas interseções que eu encontrei, tá?
que eu vou até numerar aqui como pontos 3 e 4. Pronto. Obtive 2 pontos aqui, ó. Bem aqui, o lado do ângulo, a semirreta do ângulo, ela interceptou a reta mediatriz. E aqui também, olha, interceptou a reta mediatriz, tá? Então, esses 2 pontos aí, na verdade, são os 2 pontos que faltavam no losango, olha. Então, P, Q, R, S. Aqui é o ponto S, tá? O que falta agora? É só juntar com o ponto R. Então, de S para R e de Q para R. Prontinho, já temos o nosso losango PQRS. Terceiro losango, nós temos aqui a medida do lado, 4 centímetros, o lado M, e a medida da diagonal, 5 centímetros, diagonal D. Já tracei minha reta suporte V, e esse é muito fácil. Vou colocar um ponto qualquer aqui sobre a reta suporte, vou chamar de ponto L, e vou transportar logo essa diagonal para cá. Então, abertura D, ponta seca em L, transporta. Então, esse daqui vai ser o ponto LMN. Esse daqui vai ser o ponto N, tá? Aí, eu vou vir com a medida do lado, porque, olha só, o lado sempre encontra a diagonal, né? Então, eu vou vir com a medida do lado, daqui a abertura M, e com a ponta seca em N, eu traço um arco. Com a mesma abertura e ponta seca em L, eu traço outro arco. Encontrei 2 pontos de interseção, que são, na verdade, os outros 2 vértices do losango. Então, L, M, N, O. E agora é só juntar aqui, olha. N para O para L, L para M e M para N. Falei para vocês que esse era facinho? Já está pronto aí o terceiro losango. E o quarto e último losango de hoje, nós temos o perímetro de 17,5 centímetros. Ora, se o perímetro é 17,5 centímetros e nós sabemos que o losango tem os lados de medidas congruentes, de medidas iguais, então eu vou dividir isso aqui por 4, vou obter a medida do lado, que é aproximadamente 4,4 centímetros, tá? Além disso, também nos foi dado um dos ângulos do losango, que é de 60 graus. Então, antes de começar qualquer coisa aqui na reta suporte, eu vou traçar logo esse ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus, a gente sabe que é muito simples de ser obtido, né? Então, coloquei um ponto qualquer aqui, ponto A. Ponta seca em A, abertura qualquer, eu vou traçar um arco. Obtive um ponto de interseção 1. Com a ponta seca em 1 e mesma abertura, eu traço de novo. Obtenho um ponto de interseção 2. E, traçando essa semirreta, eu já consigo o meu ângulo de 60 graus. Então, isso aqui já é 60 graus. Ok. Agora, eu vou voltar lá na reta suporte, lembrar que eu tenho a medida do lado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto qualquer aqui sobre a reta suporte, que eu vou chamar de ponto... Que ponto que eu chamo? Ponto E. Ponto E. Pronto, ponto E. Tá. Por esse ponto E, eu já vou logo traçar o ângulo de 60 que eu já tenho aqui, ó. Mas aí você observa que aqui nessa reta suporte vai ficar a minha diagonal, tá? Então, se a diagonal vai ficar aqui, o que tem que acontecer com esse ângulo de 60? Tem que ser metade para cima e metade para baixo, como aconteceu em todos eles, olha só. Porque a diagonal é a bissetriz do ângulo interno, dos ângulos internos. Então, o que eu tenho que fazer com esse ângulo de 60? Eu tenho que traçar a bissetriz
desse ângulo de 60 graus. Então, ponta seca em 1, abertura maior que a metade de 1, 2, traça um arco acima. Ponta seca em 2, com a mesma abertura, traço outro arco que intercepte o primeiro. Aqui nesse ponto 3 de interseção, vou passar a minha bissetriz saindo de A. Então, tá aqui, ó, já tracei a bissetriz. Esse ângulo de 30 graus é que eu tenho que transportar para cima e para baixo da reta suporte, que vai ser a nossa diagonal, tá? Então, o que eu vou fazer? Tenho que pegar esse mesmo arco que eu utilizei aqui no ângulo de 60, traçar aqui com a ponta seca em E, e pegar essa medida aqui, ó, vou chamar esse daqui de ponto 4, tá? Pegar essa medida aqui de 1,4, que é a metade do ângulo de 60, e transportar para lá, ó. A partir da interseção com a reta suporte, para cima e para baixo, tá? Vou chamar aqui, como aqui é separado, eu vou chamar aqui de 1, 2 e 3. Aqui passando por E e por 3, eu tenho uma das semirretas do ângulo de 60. E passando por E e por 2, eu tenho a outra semirreta do ângulo de 60 graus, tá? E nessas semirretas é que eu tenho que obter a medida dos lados, de dois lados do losango. Então, eu vou pegar aqui essa abertura do lado, 4,4 centímetros, ponta seca em E, vou interceptar as duas semirretas que eu acabei de traçar. Chamar de pontos... Na verdade, eu nem preciso mais chamar de pontos 4 e 5, porque aqui eu já vou obter mais dois vértices do losango. Então, aqui é E, F, aqui eu vou obter o G e aqui vai ser o H, tá? Então, esse aqui vai ser o ponto H. Ok, como eu não sei a medida dessa diagonal aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... eu já tenho os dois pontos F e H. Ah, não precisa nem traçar a mediatriz. Eu ia traçar a mediatriz, ou a mediatriz não, a segunda diagonal, mas nem precisa, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma medida aqui do lado e vou transportar para cá também, olha, ponta seca em H, vou interceptar a reta suporte. Aí eu já sei exatamente onde que tem que terminar a diagonal, para que esse lado e esse lado também tenham a mesma medida que foi dada, tá? Então, agora é só juntar. Deixa eu dar só o nome aqui do ponto, né? É FG. Então, eu vou só juntar aqui, ó, G para H, G para H e G para F. Pronto, pessoal. Então, não esquece, para fazer essas construções, você precisa conhecer as propriedades dos quadriláteros, tá? E precisa aí usar da lógica também, né? Pensar na estratégia, na melhor estratégia para construir os quadriláteros. Então, tá aí 4 maneiras diferentes de traçar losangos. Tchau, tchau. Até a próxima.